verdade. O autismo é uma condição para a vida toda e muitas vezes só é descoberto exatamente quando está na fase adulta. Na maioria dos casos é por causa do diagnóstico dos próprios filhos. Para falar mais, então, sobre o assunto, eu vou conversar ao vivo com o neurologista e neurocirurgião Vanderlei Cerqueira de Lima. Muito boa tarde, doutor. Obrigada pela participação. Bom, o que a gente pode dizer, né? Quando esse diagnóstico chega já numa fase mais adulta, né, de uma forma tardia, o autismo, ele interfere na qualidade de vida do paciente? Claro que ele interfere. O grande problema é que, às vezes, muitos médicos, mesmo a sociedade, não está tão focada neste diagnóstico. Por quê? É uma incidência pequena, em torno de 1% da população. Então, claro que quando a pessoa é criança, é mais fácil diagnosticar em torno dos 3 até os seus 5 anos de idade. Então, tem dificuldade de linguagem, tem movimentos que nós chamamos estereotipados, sempre faz aquele tipo de movimento. A linguagem não está boa, o comportamento social não reconhece as outras pessoas. Mas isso aí a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, vai chegando à adolescência e vai chegando na fase adulta. Claro que existem níveis do espectro autista. Aquele nível 3 é aquele nível que é mais, vamos dizer assim, mais evidente. Tá? Aquele nível 1, tem o intermediário e tem o nível 1. Aquele nível 1, às vezes, passa desapercebido na adolescência e vai chegando na fase adulta, onde a pessoa também tem alguma dificuldade de linguagem, tem a dificuldade de interação social, pode ter uma dificuldade até mesmo de comunicação e comportamento social, não se relaciona bem com as pessoas, não se relaciona bem na escola e às vezes ela é taxada, ela é diagnosticada como uma pessoa extremamente introspectiva, extremamente depressiva, extremamente antissocial. O cérebro dela não é diferente de qualquer pessoa normal. O que acontece é uma hiperconexão, as sinapses estão mais evidentes. Tá? Agora, é uma doença? Não é uma doença. Hoje nós caracterizamos isso como se chamasse uma neurodivergente, uma neurodiversidade. O cérebro do autista é igual ao cérebro de uma pessoa normal. Só as conexões que são diferentes. Mas como ele se comporta, como ele interage na sociedade, como ele interage na família, como ele se reconhece. Então isso vem com o tempo. E às vezes passa totalmente desapercebido na infância, na adolescência e às vezes só na fase adulta. Nessa fase que nós estamos de difundir conhecimento, de difundir informações, isso que vocês estão fazendo hoje ajuda no diagnóstico. E quantas pessoas às vezes têm um autista na fase adulta de difícil diagnóstico e eram taxadas ou diagnosticadas como depressivas. Doutor, já aproveitando então, qual que deve ser o primeiro profissional a ser procurado, até na fase adulta, né? Se eu suspeito que eu me identifique com alguns desses sintomas, características. Primeiro, quem tem que fazer um diagnóstico é o médico. Tá? Tem o médico, tem o psicólogo, tem o psiquiatra, tem eventualmente o neuropediatra, tem o neurologista. Olha a quantidade de informações que nós temos que ter de vários profissionais. Claro que às vezes cada um está olhando um foco específico do paciente, mas a partir do momento que eu converso com o paciente, tiro uma história do paciente, tiro uma história eventualmente familiar, um antecedente familiar, e vejo todo aquele comportamento que eu falei da linguagem, interação social, de comunicação, até o comportamento social, eu vou fazer o diagnóstico. Nós sabemos que o espectro autista, o transtorno do espectro autista, não tem um tratamento. Não é um remédio que você dá que você vai curar. Então, a partir de que um profissional faça um diagnóstico, pode ser o psicólogo, pode ser o psiquiatra, pode ser até o fonoaudiólogo, fez esse diagnóstico, então vários profissionais terão que interagir. Tem que interagir o médico, né? Prescrever ou não alguma medicação se houver necessidade. Tem a terapeuta comportamental, tem o fonoaudiólogo, tem o psicólogo e, principalmente, tratar a família também. Porque é um conjunto, não é só o paciente, não é tratar, é orientar, abraçar essa família como um todo. Perfeito, doutor.
É aquilo que o doutor até falou um pouquinho no final do áudio, tem que ter uma rede de apoio, né? Família, os profissionais. Muito obrigada, viu? Pela participação. Até mais.